Graça e paz, família IBCE, mais uma vez aqui para tratar do último capítulo do livro Reformadores Estrondosos, da série Generais de Deus, que fala da vida de George Fox, o libertador do espírito. Fox nasceu na Inglaterra em julho de 1624, criador da Sociedade dos Amigos, conhecida pelo nome de Quaker. Fox recebeu crédito por ter liderado a reforma radical. Reviveu a combinação do espírito com a palavra. Preparou o caminho para os ministérios do século XVIII e XIX. O Espírito Santo tornou-se amigo íntimo para os seguidores de Fox, revolucionando muitas áreas do cristianismo. Eles foram um dos primeiros grupos a encorajar o ministério das mulheres, que pregavam e ensinavam a palavra por todo o mundo. Um dos primeiros grupos do seu tempo a expulsar demônios, curar enfermos e fazer milagres pelo poder de Deus. Eles ensinavam fervorosamente Romanos 8,14, que diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Fox acreditava que o verdadeiro cristão vivia os valores que confessava. Fox aprendeu que na vida de um reformador, somente Deus pode ser a fonte de força. O homem pode até encorajar, mas Deus é quem dá a força. A primeira revelação foi o entendimento do novo nascimento, a transformação a partir de dentro, que qualificava uma pessoa para ser seguidora de Cristo. A segunda revelação, diretamente ligada ao novo nascimento, associada à primeira, que não era necessário pré-requisitos para exercer o chamado, que o tempo de Deus consistia de crentes de carne e osso. Eles eram a igreja espiritual e os seus corpos eram o templo de Deus. Uma revelação foi levando a outra. A terceira levou a quarta e Fox estava introduzindo o ministério do Espírito Santo às igrejas até então secas. Fox entendeu a necessidade de unir o Espírito à palavra. Assim como Lutero e Calvino, Fox acreditava que a igreja era semelhante a um berçário para crentes. Fox entendia que somente Cristo pode verdadeiramente falar a um coração, transformá-lo e dar a ele força espiritual, e que somente ele, Deus, deveria receber a glória por isso. Em 1647, Fox chega à cidade de Memphis, onde um profeta idoso de nome Brown estava morrendo. E ele pede para falar com Fox e profetiza sobre a vida dele, de que ele converteria muitos pecadores. Uma mulher de nome Elizabeth Houghton se torna uma das missionárias mais dedicadas que Fox já teve. Em uma reunião, Elizabeth se levanta para fazer uma pergunta. E o ministro que presidia a reunião, na intenção de humilhá-la, anuncia que mulheres não podiam falar na igreja. Deviam ficar sentadas e em silêncio. Eles acreditavam que as mulheres não tinham alma. Recomendo ler o capítulo completo para melhor entendimento dessa parte das mulheres, nas páginas 341 e 342 do livro. Em 1660, começam a enfrentar problemas com a igreja oficial. As perseguições se tornaram constantes. Muitas vezes, eles faziam seus cultos nas ruas, por terem seus locais de reunião interditados. As prisões constantes, de modo algum, diminuíam o ritmo de Fox. Ao invés disso, ele redobrava os seus esforços. Um dos atributos dos Quakers era a capacidade de ficar em silêncio e ouvir Deus. Em 27 de outubro
de 1669, Fox se casa com Margaret, e a obra do Senhor era a prioridade deles. Em 1673, mantinha correspondência com líderes da Polônia, Dinamarca, Alemanha, onde a crença havia se estabelecido. E em 1689 a 1690 aproximadamente, foi promulgada a Lei da Tolerância e foram suspensas as perseguições e as proibições. Em 1691, Fox falece. Morreu como viveu, um cordeiro, cuidando das coisas de Deus e de sua igreja, até o fim, com o espírito universal. Hoje, existem pequenas ramificações dos quáqueros. O grupo foi dividido em 3 categorias: racionalistas, tradicionalistas e evangélicos. O autor fecha o capítulo que fala da vida de Fox com um comentário. O que Deus pensa sobre a nossa geração? E ele diz que Deus se entristece e se envergonha quando a nossa geração se torna passiva, letárgica com as suas verdades. Ele pede que olhemos para dentro de nós mesmos. A nossa geração clama por uma reforma. Nunca encontraremos grandeza nas coisas de Deus sem uma batalha. Nunca encontraremos mudança sem confronto. Viver com Deus exige um confronto contínuo, pagando o preço de mantê-lo em primeiro lugar. Deus não te dará uma nova unção se não houver um vaso novo onde colocá-la. Viva para o céu, esforce para ser marcado com Jesus e pelo Espírito Santo e para ter a mão de Deus sobre você. Se as pessoas o aplaudirem ou não, o autor encerra o capítulo 6 do livro Reformadores Estrondosos, da série Generais de Deus, com as palavras de Fox, encontradas na página 386. Esta geração que conhecemos e a geração dos fiéis que conhecemos, eis a separação entre o precioso e o vil, entre o santo e o profano, para que todos os povos ponderem e considerem em que geração vocês estão. Assim eu encerro a leitura do livro Reformadores Estrondosos, Generais de Deus, de Robert Liardon. E fica um grande aprendizado, que faz com que nós venhamos a pensar, a meditar. Que tipo de crente, que tipo de cristãos nós temos sido? Que tipo de serviço nós temos prestado ao Reino? E ao meditar nesses questionamentos, eu peço que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração e venha nos dar a direção dentro da vontade suprema do Senhor, para que nós, estudantes de teologia, venhamos a nos tornar, na nossa geração, no século XXI, novos reformadores, para trazer a luz da verdade, a palavra do nosso Deus, a palavra do verdadeiro Evangelho genuíno, voltando aos tempos da igreja primitiva, onde Deus é o Senhor, onde a adoração e o serviço ao Senhor seja a força que clama nos nossos corações. E assim eu encerro a leitura do livro e agradeço a Deus por todo o aprendizado, por toda a orientação do Espírito Santo, com o exemplo da vida desses grandes homens de Deus, que fizeram a diferença em sua geração e nos estimulam hoje a também fazer a diferença na nossa geração. Graças a Deus.